Saudamos a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos para estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês também que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha lá no canal. Enfim, todos vocês que participam conosco, nós ficamos felizes e agradecidos a Deus por você existir, porque se não fosse você, não haveria razão de termos este canal para levarmos a palavra de Deus. Nós queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Anselmo Kepler é lá de Portugal e ele manda todos os dias o estudo também para o seu filho, no Brasil. Ana Dinel é lá em Pombal, na Bahia. Um abraço também para Maria Eunice Joaquim, é lá da província Huila, Lubango, em Angola. Socorrinho Melo é de São Luís, no Maranhão. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Josenildo Santana é de Guarulhos, em São Paulo, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Nós iremos orar. Nosso Deus e Pai, te damos graças pela vida, te damos graças por este dia que nos concedes e por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Ó Senhor, tenhas misericórdia de cada um de nós, todos os que participam conosco, têm suas lutas, têm seus problemas, dê vitórias, Pai, trabalhe com cada um e que possam se render completamente a Ti e estarem prontos a fazer a Tua vontade. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o estudo que começamos aqui no domingo falando sobre Jesus, a âncora da alma. E como eu disse no início da semana, é um estudo muito importante que nós fizemos. E estamos terminando hoje esse estudo de Jesus, a âncora da alma. Como nós dissemos aqui no domingo, Jesus, Ele é a nossa rocha, Jesus ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso esconderijo. Jesus, Ele é tudo para nós. Sem Jesus, nós não subsistiremos espiritualmente falando, porque as pessoas que não têm Jesus, elas vão vivendo a vida da maneira delas e pensando que estão vivendo corretamente, pensando somente nas coisas materiais, somente nos prazeres que o mundo oferece. Então essas pessoas, elas vivem a vida dela pensando que viveu aqui o seu período de vida, acabou, morreu e tudo bem, acabou. Mas nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que nós não fomos criados para esta vida que nós vivemos aqui. Nós aqui somos apenas peregrinos, passageiros e estamos rumando, caminhando para uma vida eterna, para a Canaã celestial. Aqui é apenas o início da vida eterna. Depois, quando Jesus voltar, nós viveremos eternamente. Então a nossa vida eterna ela já começou, desde quando nós nascemos. E é por isso que nós temos que procurar viver de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Eu estou falando para os cristãos, para aqueles que creem na palavra de Deus. Porque aqueles que não creem na palavra de Deus, aqueles que não têm Jesus como centro de sua vida, eles não pensam como nós. Eles pensam somente nas coisas materiais, nas coisas terrenas. Mas nós pensamos nas coisas espirituais. E Jesus, então, ele é a âncora da alma. Jesus é aquele que nos sustenta, que nos mantém. Se não fosse Jesus em nossa vida, por certo nós já teríamos desistido de tudo, já teríamos abandonado tudo e não se importando mais com o que fosse acontecer conosco. Mas como nós temos Jesus como a âncora da nossa alma, nós temos a preocupação de caminhar com Jesus cada dia, de andar com Ele, para que possamos herdar a vida eterna, estar com Ele nos céus. A salvação ela já nos foi garantida através da vida de Jesus, da sua morte e ressurreição. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que procurar caminhar com Ele, fazer a vontade dEle. E é isso que nós falamos no estudo desta semana, que às vezes nós ficamos preocupados somente com o nosso eu, com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho. Nós não nos preocupamos em estar em comunhão com Deus, de buscar a presença dEle em nossa vida. Então,
como cristãos, nós precisamos ter essa preocupação, estar em comunhão com Deus cada dia, estar em comunhão com Jesus, porque Ele disse que Ele é a videira, nós somos os ramos. Então, o ramo da videira, o ramo só vai se manter vivo se continuar ligado à videira. Se ele for cortado, aquele ramo vai secar e morrer. Assim somos nós. Se nós nos desligarmos de Jesus, nós vamos morrer espiritualmente. E infelizmente, quantas pessoas têm aceito a Jesus e depois abandonado, voltado para as coisas que o mundo oferece, tem se apostatado, como nós dizemos, e há esperança para essas pessoas? Sim, há. Se ela se arrepender e se voltar para Jesus, Ele perdoa. E então, o que nós estudamos aqui esta semana é que quando nós caímos em pecado, nós precisamos reconhecer que pecamos, pedir perdão, abandonar aquele pecado que nós sabemos que é pecado e que nós cometemos e caminhar com Jesus. Nós dissemos que todos nós aqui neste mundo somos pecadores, nascemos em pecado. Mesmo depois que aceitamos a Jesus, mesmo depois que começamos a caminhar com Jesus, passamos pelas águas, nós vamos continuar sendo pecadores e vamos continuar cometendo pecados, mas não pecados voluntários, como lemos em Hebreus capítulo 10, não é? Pecados deliberados, sabendo que é pecado e nós vamos e cometemos aquele pecado. Então, quando nós caminhamos com Jesus, esses pecados conhecidos, deliberados, nós não vamos cometer mais, mas se cometermos, vamos pedir perdão e Jesus ele nos perdoa. Aqui em Hebreus no capítulo 6, nos versos 19 e 20, diz que temos esta esperança por âncora da alma segura e firme e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus ele está no santuário celestial, no lugar santíssimo, atrás do véu. Vocês se lembram que aqui no santuário terrestre havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote entrava todos os dias para oferecer incensos ali no santuário, mas no lugar santíssimo só se entrava uma vez por ano e era o sumo sacerdote que entrava lá, para a purificação dos pecados, simbolicamente, claro, porque simbolicamente os pecados eram acumulados ali durante o ano. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali então para fazer a purificação e Jesus como precursor, como nosso sumo sacerdote celestial já entrou, depois de sua morte e ressurreição, quando ele voltou para o céu, ele foi entronizado, ele foi colocado no santuário celestial para realizar uma obra de intercessão por cada um de nós. Jesus ele intercede por todos aqueles que clamam a Deus, que buscam a Deus, que confessam seus pecados. Jesus ele está ali para interceder por nós. Então, o apóstolo Paulo mesmo diz que nós poderemos chegar com confiança ao trono da graça. Por quê? Porque Jesus está ali. Jesus, ele viveu aqui nesta terra e ele foi tentado como todos nós e ele sabe o que é que nós passamos. É por isso que ele intercede, ele sabe que somos fracos, somos pecadores. Nós, como eu disse agora há pouco, nascemos em pecado, temos essa tendência para o pecado, mas Jesus não tinha. Ele era humano, mas também ele era divino. Ele nasceu sem pecado porque ele foi concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Então ele não tinha tendência para o pecado, mas ele foi tentado. E as tentações dele foram mais fortes do que as nossas, porque ele era divino. E ele não usou o seu poder divino para vencer as tentações. Ele venceu na sua natureza humana. Ele queria mostrar para todos nós que onde Adão pecou, lá no início, que Adão também não tinha tendência para o pecado, aonde Adão pecou, Jesus foi tentado da mesma forma, mas não pecou e ele venceu. É por isso que Jesus morreu por cada um de nós. Então, a maior batalha que nós enfrentamos aqui neste mundo é a batalha contra o eu. Esta batalha nós precisamos vencer. O nosso maior inimigo da nossa salvação somos nós mesmos. Nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos Jesus como a âncora da nossa alma, mas nós continuamos teimando e fazendo as coisas erradas. Então, precisamos renunciar o nosso eu e nos submetermos à vontade de Deus. Jesus ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo cada dia, tome a sua cruz e siga-me. É isso que nós temos que fazer, renunciar os nossos desejos e paixões carnais. O apóstolo Paulo ele dizia, eu esmurro o meu corpo. Quer dizer, ele lutava contra as tendências carnais que ele tinha. Então, quando nós nos submetemos à vontade de Deus,
existe uma luta dentro de nós, na nossa mente. Por quê? Porque a nossa tendência é fazer as coisas erradas, mas o Espírito Santo trabalha para que nós façamos a vontade de Deus. E então, nos submetendo a Deus cada dia, buscando em oração, clamando, Deus ele nos dá a vitória sobre essas tentações que nós passamos, sobre a luta contra o próprio eu. Nós conhecemos muito bem aqueles discípulos de Jesus, João e Judas. João ele era chamado filho do trovão, ele era uma pessoa extremamente explosiva e ele não media as palavras para falar, mas João ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo, enquanto que Judas ele não se deixou ser transformado pelo Espírito Santo. E o que aconteceu? Acabou pecando contra o Espírito Santo e ele foi e se enforcou. Então hoje Jesus está convidando para que nós tomemos a cruz dele e o sigamos. É a renúncia ao próprio eu que nós deveremos fazer. Queremos vencer na nossa vida espiritual? Sim, queremos. Então vamos eliminar da nossa vida os desejos e as paixões que a nossa carne deseja. Vamos evitar de estar assistindo filmes que nós não devemos assistir, novelas. Vamos evitar de estar em convívio com pessoas que só falam palavrões e pessoas que não pensam como nós pensamos, que não têm a esperança que nós temos. Vamos procurar caminhar com Jesus cada dia. É uma luta, mas em Jesus, que é a nossa âncora da alma, nós seremos vencedores. Esta é a certeza que nós temos. Então, o Espírito Santo hoje está trabalhando em minha mente, em sua mente, para que nós nos voltemos para Jesus, especialmente abandonemos os pecados que nós cometemos deliberadamente, peçamos perdão a Deus e sigamos com Jesus. A nossa salvação, eu já disse agora há pouco e volto a repetir, a nossa salvação já está garantida. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas para que possamos desfrutar a vida eterna, precisamos renunciar o eu e os desejos que nós temos que nos afastam de Deus, e assim nós estaremos em comunhão com Ele, e quando Jesus voltar, estaremos prontos para vivermos com Ele a vida eterna. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Iremos retornar no domingo, dando sequência a esta série Hebreus, Mensagem para o Mundo Agonizante, e nós vamos falar sobre Jesus, o mediador da nova aliança. Existe a velha aliança e estamos agora na nova aliança. Jesus é o mediador. Que Deus nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana, e até domingo, se Deus assim nos permitir. Mas não nos esqueçamos, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.